Fala pessoal, tudo bem? Rafael da Yoshida Click. Passar hoje para esclarecer algumas dúvidas aqui sobre quais ligações duplicam ou não duplicam, tá? Isso aí foi um tema que foi abordado por mais de uma pessoa, tá? Nas plataformas aí, tanto a Udemy quanto o Telegram. E, bom, vou trazer aqui para esclarecer um pouquinho, tá? Para ficar um pouco mais claro. Quem já trabalha com a base SQL e tal já tem mais a familiaridade com essas conexões. Quem está começando agora talvez não tenha tanto, tá bom? Eu tenho aqui duas tabelas de informações, tá? Uma tabela com informações de fatos, né? Isso aqui que é a minha tabela onde tem a data e o valor das vendas e o agrupamento que vendeu. E aqui eu tenho uma tabela de dimensão onde eu sou informado sobre o setor, né? A qual setor esse agrupamento pertence, tá bom? Só tem essas duas tabelas. E, bom, vou vir aqui para o clique e eu carreguei essas duas tabelas, tá? A tabela de dimensão com 3 linhas, a tabela de agrupamento ambas com 3 linhas, tudo bem? Eu vim aqui em editar pasta, editar pasta não, vamos em editar carga de dados. Eu só carreguei as duas tabelas, tá? Carreguei a tabela fatos, carreguei a tabela dimensão, ambas ficaram separadas aqui no modelo de dados. Se a gente vir aqui no modelo de dados, vou ver que as duas tabelas ficaram separadas, porém ficaram ligadas através do campo agrupamento. Tá? Elas ficaram ligadas através do campo agrupamento, porque tem o mesmo nome, mas não coloquei nenhuma ligação explicitamente no script. Tudo bem? O clique fez essa ligação automática. Quando você vem aqui, ó, você tem a soma de valor, tem um agrupamento, a soma 600, que é a soma normal, e o agrupamento 3 linhas. Tudo bem? Bom, se eu quiser fazer uma ligação diferente dessa com o mesmo nome, tá? Se eu quiser juntar a tabela, vou dar um join aqui. Isso duplicaria os meus dados? Duplicaria alguma informação de linha? Vou vir aqui, editor de carga de dados, vou dar aqui um join, tá? Join tabela fatos, ou seja, toda essa tabela vai se juntar e a minha tabela de dimensão vai deixar de existir. Então vou vir aqui, estou indo sempre para o botão de navegação, né? Esse botão de navegação nem existe mais aqui na esquerda, eu estou procurando ele. Bom, a fatos ela virou um tabelão, né? Com uma linha a mais, ou seja, a tabela que tinha aqui a dimensão, ela foi jogada dentro da tabela fatos, né? Elas se uniram através do join, tudo bem? Vindo aqui na análise de pasta, ó, os valores eles continuam iguais. Por quê? Porque eu tinha uma linha, tá, de agrupamento para cada linha na tabela fato, ou seja, eu tinha uma ligação de 1 para 1. Se eu tiver uma ligação de n para 1, nesse caso, ó, diamante, vou colocar aqui duas linhas do meu diamante, certo? Tenho duas linhas de diamante, 4 linhas de fatos que ocorreram no meu mercado, né, no meu estabelecimento no total, e um valor total de venda de R$800. Tudo bem? Nesse caso aqui eu tenho duas linhas de diamante e aqui na tabela de dimensão de apoio eu só tenho uma linha. Então, mesmo se eu vou dar aqui o atualizar dados, quando eu atualizar os dados, as informações de fato não vão se duplicar. Por quê? Porque na fato eu posso ter quantas linhas eu quiser, certo? O importante é que na tabela de dimensão eu só contenha uma informação para a minha tabela fato. Então, o total de linhas de fato que eu tenho, total de linhas de venda, no agrupamento são 4 linhas, tá? O total de valor, 800, beleza, não duplicou nenhuma linha. E aqui eu tenho 3 linhas diferentes, tá? Aqui na tabela ele não vai mostrar outra linha de diamante porque ela está repetida exatamente com as mesmas informações. Então, se eu der uma contagem aqui nela, vou ver que existe duas linhas exatamente iguais, tá vendo? Bom, isso não duplica, tá? Quando duplica? Bom, vou colocar aqui o editor de dados novamente. Eu vou colocar uma linha a mais de ouro aqui na minha tabela de dimensão. Tá vendo? Eu tenho duas linhas de vermelho, vou colocar 3. Eu tenho 3 linhas de ouro, para me informar que o setor é vermelho aqui. Isso aqui é um erro, tá? Mas pode acontecer.
da tabela, de ter mais de informação assim duplicada, controles no Excel ou mesmo em banco de dados que não estão bem configurados acontecem, tudo bem? E você tem essa informação aqui duplicada, tá? E aqui na Fatos eu só tenho uma linha de ouro. Quando eu fizer a ligação, se eu fizer sem o join, o clique, será que ele duplica? Vamos ver. Sem o join. Vou comentar o join, vou carregar os fatos e vou vir para a pasta de análise. Opa, minha soma de valor continua sendo R$ 800, minha contagem de linha de agrupamento continua sendo 4. Tá? Observe que na minha tabela de menção eu tenho 5 linhas de agrupamento e na minha tabela fato eu só tenho 4. Ele contou aqui relevantemente a minha tabela de fatos. Vou dar um atualizar o dado novamente. Ó, ele contou aqui em cima da minha tabela fato, tá? Que eu tenho 4 e minha soma de valor. Quando eu faço isso sem criar uma ligação através do join, né, deixando as tabelas separadas no clique, eu não tenho, tá? Eu não tenho a duplicação das linhas fatos. Por quê? O clique no seu processamento, quando você vai dar as suas fórmulas, suas métricas, ele consegue trabalhar com as tabelas separadas e também com as tabelas agrupadas de forma independente. Então, mesmo que eu tenha essa ligação aqui de campo, se eu não informei um join específico no script que precisa ser feito para cada cálculo da minha métrica, eu não vou ter essas linhas duplicadas na fato, tudo bem? Porém, se eu vir aqui no meu script e der um join, descomentar aqui e dar o join, o que vai acontecer? Ele vai transformar tudo em uma tabela só. Quando a gente vir aqui na analisar pasta, ó, 1000. O que aconteceu? A linha ouro, ó, virou 3. Só tinha uma linha ouro. Agora eu tenho 6 linhas com fatos de informação. Por que isso acontece? Quando você vai dar um join na tabela e o seu relacionamento não é 1 para 1 ou 1 para n, o que o clique faz? Ele pega a tabela dimensão, tá? Que é a tabela que a gente tem aqui, ouro, e temos 3 linhas para fazer a ligação, né? A linha 2, linha 3 e linha 4. Como é que o clique vai fazer? Ele entende que você precisa de uma linha fato para cada linha dimensão que existe aqui. Então, ele vai simplesmente duplicar essas linhas em 3. Um deles vai ligar com a linha 2, um com a linha 3 e um com a linha 4. Tá bem? É isso que ele faz quando você tem os valores repetidos na tabela de dimensão. Ele duplica as suas linhas, triplica. Bom, ele repete o número de quantidades necessárias para fazer todas as ligações. Tá? Quando você não mantém as tabelas separadas, é isso que acontece. Bom, outra ocasião que você pode estar resolvendo esse join, no caso aqui é colocando os valores distintos na sua ligação. Ou seja, vou colocar join aqui e vou dar o distinct. Vou carregar os dados. E agora a gente vem no análise pasta, ó, tá 603. Aí você vê, ué, tá faltando fatos agora, né? Por quê? Se fosse a minha contagem de agrupamento, se eu só tivesse 3 linhas, estaria correto. Mas agora nos meus fatos eu tenho 4 linhas, tá? Tenho 4 linhas, então o valor que devia ter me retornado era 800 e não 600. Por que me retornou 600 aqui? A ordem dos fatores, nesse caso, altera o resultado. Só para entender aqui uma explicação, tá? Na matemática, quando você vai resolver uma expressão, você tem que primeiro resolver as multiplicações e as divisões e depois fazer o mais e o menos, tá? No script do clique é muito parecido, só que não com multiplicação e divisão. Bom, isso também, tá? Mas aqui na parte de joins, o que acontece? Os joins, eles vêm antes do distinct. Então,
quando você faz o join numa tabela, você está ligando ela aqui na tabela fato primeiro e depois você vai usar a função distinct em cima dessa tabela ligada, tá bom? Os valores de qualquer join que você faça, ele acontece antes da função distinct. E a ordem dos fatores aqui altera o resultado. Por quê? Porque era para mim ter carregado 4 linhas aqui na tabela fato. Lembra? Eu tenho uma venda aqui que foi exatamente igual. Foi no mesmo dia, foi do agrupamento diamante com o mesmo valor. Foram 2 vendas exatamente iguais. Porém, ele não carregou uma delas. Por quê? Porque eu dei um distinct aqui. Então, o que eu faço para resolver? Para mostrar para vocês como esse distinct aqui não resolveria nesse caso, tá? Eu vou até colocar o número da linha, por exemplo. Vou colocar aqui, raw num. Colocando aqui o número da linha, vou deixar como uma expressão mesmo. Não, vou colocar um nome, vai. Se eu colocar aqui o número da linha, vocês vão ver que o distinct ele já não vai funcionar mais. Por quê? Só para mostrar que essa função aqui ela ocorre depois, vocês vão ver que eu vou ter linha do 1 ao número 5, tá? Que são as linhas que eu tenho aqui na minha tabela de dimensão. Se o distinct funcionasse antes, ele cortaria essas 2 primeiras linhas, né? Ou essas 2 linhas do meio, e eu ficaria só com 3 linhas, tudo bem? Voltando aqui para o clique, deu a carga de dados, a gente vai vir na pasta. Agora eu tenho um valor coincidentemente certo da forma errada, tá? Eu tenho 5 linhas fato e tenho o valor de 800. O valor confere, tá bom? Mas está errado. Por quê? Observe aqui que dentre as minhas linhas fato, deixa eu organizar aqui por data, eu tenho 3 linhas do ouro, que foi a duplicidade que aconteceu lá na dimensão, uma linha do diamante e uma linha de platina. Tá? Por conta dos valores aqui coincidiu de dar 800, mas se você for olhar na sua tabela fato, você vai ver que isso está errado, porque eu só tive uma venda de ouro. Como é que aqui me mostra que eu tive 3 vendas de ouro? É por causa dessa ligação, tá? Ele fez a ligação repetir ela. E o distinct, ele cortou fora uma linha do diamante. Então, como o ouro triplicou na verdade, né? Esses R$200 que saiu do diamante compensou na linha ouro, tá? Então o valor deu certo, porém a quantidade deu errado. Tudo bem? Cuidado com isso aí, tá bom, galera? Distinct, joins, atenção, tá? Como é que eu faço para resolver quando o distinct não resolve? Como é essa coisa louca aqui, né? O que eu tenho que fazer? O where ele é resolvido antes do join, tá? Então você tem que resolver este caso aqui, por exemplo, com o where, se você quiser dar um join na tabela. Vou até deixar o raw num aqui, porque não importa. O que eu vou fazer? Eu vou carregar aqui o agrupamento check, como se fosse um campo, tá? Agrupamento as, agrupamento check. É um campo novo. E esse campo de agrupamento eu só quero que ele suba uma vez um único valor e exclusivo, tá? Então vou colocar aqui not exist, ou seja, eu só quero que suba valores que não existam ainda nesse campo agrupamento check. E ele vai checar essa informação no campo agrupamento, tá? Repetir de novo o que eu fiz aqui. Eu coloquei um where, eu quero que subam apenas valores que não existam no agrupamento check. Tudo bem? Eu vou checar essa informação desse campo no campo agrupamento. Aqui você pode colocar expressão, você pode colocar num, você pode colocar concatenação, chaves, o que for, tá? Para ele checar aqui, para criar esse check da nossa tabela de dimensão. Depois, para não sujar a sua tabela na hora que você for construir suas visualizações e for checar os seus campos lá para não ficar sujo, você dropa esse campo fora, tá? Dá aqui um drop field, esse campo aqui, beleza? Então vou dar um carregar dados. Observe que até a carga de dados aqui já mudou. Tem 3, tá vendo? Foram carregadas 3 linhas da tabela dimensão. Ou seja, ele viu que o agrupamento ouro já existia, ele não carregou as linhas novamente com o mesmo nome, ele só carregou as linhas do agrupamento dessa tabela que ainda não existiam. Vamos aqui para análise. Agora sim, eu tenho a soma de valor 800, eu tenho os meus fatos na quantidade correta, são 4, e aqui os valores corretos.
eu tenho duas linhas de diamante, uma linha apenas de ouro, né, no setor vermelho, e uma linha aqui na platina, tá bom? É isso aí, pessoal. A explicação da ligação duplicidade foi um pouquinho longa, mas espero que você tenha compreendido como é que funciona, tá? E também essa parte da ordem das expressões, tá? No caso aqui, a alteração dos fatores, né? A ordem dos fatores altera o resultado, tá bom? Lembra, os joins acontecem antes do distinct, tá? E os where, que são os filtros de tabela, eles acontecem antes dos joins, tá bom? Na sua carga de dados. É isso aí, pessoal. Desejo a todos muito sucesso. Espero que essa explicação aí ajude a resolver os problemas aí de tabelas. E até o próximo vídeo.